do profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, aleluia, no capítulo 1 do versículo 26, aleluia, glórias ao Senhor, 26, 27, 28, e depois nós vamos passar também para o capítulo 2 do profeta Ezequiel, aleluia, com o título: Falar o que Deus manda não é fácil. Falar o que Deus manda não é fácil. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, versículo 26, 27, aleluia, 28, glórias a Deus. E depois nós vamos para o capítulo 2 e do versículo 1 a seguir. Glórias a Deus. Preste bastante atenção. Aleluia, você que é inteligente, sabe, aleluia, e entende da palavra do Senhor. Leiamos então a Bíblia Sagrada. Olha aqui no versículo 26, a visão do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, um dos profetas maiores da Bíblia Sagrada. Não é maior no tamanho, mas diz a Bíblia Sagrada porque escreveu mais livros, aleluia. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira sobre a cabeça, aleluia. Havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo a um resplendor ao redor dela, com o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Agora capítulo 2 e versículo 1, preste bem atenção, para que você possa entender o que Deus quer falar conosco nesta noite, através da visão, da revelação e do chamado do profeta Ezequiel, para ser o quê? Um preletor, um pregador, um missionário, um profeta para fazer a obra do Senhor. Aqui é o chamado de Ezequiel. Quando ele se prostrou, quando ele se atirou, quando ele caiu por terra, diz no capítulo 2, versículo 1, esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Eu ouvi o que me falava e ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve em meio deles um profeta. Repito, aleluia. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Paizinho querido e amado, é a tua palavra que será ministrada. E nos dias em que estamos vivendo,
eu quero te pedir encarecidamente, se assim ainda tenho algum crédito com o Senhor. Levanta mais profetas, Ezequiel. Levanta mais profetas, Isaías. Levanta mais profetas, Jeremias. Homens que pagaram um preço caro por ministrar a tua palavra da verdade, por pagar um preço, Senhor. Paizinho querido e amado, precisamos de homens e mulheres de coragem, de fibra, que não temam, Senhor, a este mundo de pecado, a este mundo perverso, Senhor. Paizinho querido e amado, Senhor da glória, a nossa vida está em tuas mãos e queremos, Senhor, nesta noite ouvir a tua voz. Toma o teu assento. Amados, meditando hoje pela manhã nessa palavra que Deus tem me chamado, aleluia, para ministrar para a casa de Deus, para o povo de Deus. Nós vimos, meus queridos e amados irmãos, que o povo de Deus, o povo que era de Deus, evangelista irmão Toninho, eles pecaram. Eles saíram fora do direcionamento, da direção de Deus, aleluia, e Deus foi obrigado, meus amados, Deus foi obrigado, aleluia, glórias ao Senhor, a deixar que o seu próprio povo fosse exilado. E diz a Bíblia Sagrada que eles foram exilados, aleluia, ali no rio Quebar. E o rio Quebar, meus queridos e amados irmãos, não era um rio grande, aleluia, ele era um riacho, era uma vertente, aleluia, ali ao lado da Mesopotâmia, perto da Babilônia. E o povo de Deus, o povo judeu, aleluia, o povo de Deus, o povo judeu, foi ali para aquele asilo, asilado, depois deles, aleluia, ser treinados, depois deles estar dentro da casa de Deus, depois deles adorar a Deus em Jerusalém, eles erraram contra Deus, eles pecaram contra Deus, eles não obedeceram mais a Deus e estão ali no rio Quebar. E Deus manda, aleluias, Ezequiel para lá. E Ezequiel, diz irmão Toninho, era sacerdote de Deus. E ele se compadece, diz a Bíblia Sagrada, ele se compadece em ver a situação do povo de Deus. Nessa antiguidade, o povo não ia para o monte para orar como Jesus ia, aleluia, no seu tempo. O povo ia para a beira dos rios. E lá eles faziam, aleluia, as suas orações, seu ponto de oração lá. Errava até contra Deus, pecavam contra Deus, mas de repente eles começaram a se lembrar e dizer, não adianta, olha onde nós estamos, olha da onde nós viemos e olha o que nós estamos passando. Vamos fazer um altar de adoração aqui a Deus, vamos ver se Deus se arrepende, aleluia, e olha para nós para ver o jeito que nós estamos passando agora. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que Deus dá uma revelação para Ezequiel. E Ezequiel viu aquela glória, Ezequiel viu aquele trono e diz que aleluia, era semelhante ao homem. Aleluia, esse homem era Jesus de Nazaré. Aparece para Ezequiel, e quando ele veja que o resplendor, aleluia, que a glória era tão grande da visão que ele estava vendo, diz que ele se atirou e se prostrou, aleluia, diante daquela glória. E no capítulo 2 aqui que eu li, diz que de repente aquela voz diz assim, Ezequiel, Ezequiel, põe-te em pé que eu falarei contigo. Ezequiel, eu te dei uma revelação, Ezequiel. Mas agora está na hora, meu filho, não de ficar aí atirado, não de ficar aí prostrado, Ezequiel. Te coloca na posição, porque eu preciso
aleluia, fazer de ti agora um profeta que vai pregar para o meu próprio povo. Não existe coisa pior na face da terra, aleluia, do que pregar para os próprios da casa. Ezequiel, meu filho, a Bíblia não está dizendo que ele mandou muitos profetas, que ele mandou muitos homens, chamou um. E uma pessoa que se coloca na posição diante de Deus, ele usa, aleluia, até para ganhar uma nação inteira. Te coloca de pé, Ezequiel. Te coloca na posição que eu vou o quê? Te enviar. Aqui também tem um mistério. Dizer que se colocou, o Espírito pegou ele, se colocou de pé e adentrou na vida dele. Não adianta querer fazer a obra se não tiver a direção do Espírito de Deus. Não adianta ter uma igreja bonita, ornamentada. Não adianta ter riqueza, aleluia, se o Espírito de Deus não habitar com o seu povo. Diz a Bíblia Sagrada aqui que Ezequiel, aleluia, diz assim, ó, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs de pé e eu vi o que falava comigo. Não era um homem, era o próprio Deus falando com Ezequiel. Eu vou te enviar, Ezequiel. Só tem uma coisa, Ezequiel. Preste bem atenção. Ezequiel, eu vou te enviar. Mas não é para te ficar oferecendo essas coisinhas que essas pessoas estão oferecendo. Aí. Ezequiel, eu vou te enviar para meio do povo. Olha aqui o que diz. Olha o que diz aqui. Aleluia. Os filhos são de duro semblante, Ezequiel. Não são pessoas que vão te receber de braços abertos como o profeta meu, não, Ezequiel. Eles vão olhar para ti, tu vai pregar a verdade, eles vão endurecer o rosto contra ti. Vai dar vontade neles de avançar em ti, Ezequiel. Porque diz a Bíblia Sagrada, eles são de semblante duro e de semblante obstinado. E obstinado de coração, Ezequiel. E eu te envio a eles, Ezequiel, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quer eles ouçam, ou quer eles deixam de ouvir. Agora tu tens um compromisso comigo, Ezequiel. Tu vai ter que falar o que eu te mandar. E não é o que tu queres falar. Não é nós ser chamado profeta. O profeta de Deus, irmão, não tem muita amizade. O profeta de Deus não prega o que ele quer. O profeta de Deus, aleluia, tanto faz a mulher ou o homem. O profeta ou a profeta de Deus, aleluia, quando, aleluia, é escolhido verdadeiramente por Deus, em alguns lugares as pessoas levantam e dizem assim: e já está aí o metido de novo. Já está aí a metida de novo. Garanto que já vai profetizar alguma coisa me condenando. Não é, irmãos. A pessoa tem que falar o que Deus manda. Por isso é que Ezequiel, quando teve aquela revelação, ele se jogou e disse: Senhor, ô Senhor, o Senhor está me chamando para quê, Senhor? Ezequiel, eu vou te mandar para o meio de um povo, Ezequiel, de coração duro, de semblante duro, de coração obstinado, Ezequiel. Aleluia. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, o povo de Israel, irmãos. O povo que se chama de Deus, que se chamava de Deus, que tinha Deus como, aleluia, o Deus verdadeiro deles, esqueceram e começaram a servir a outros deuses. Alguém se atreveria nesta noite em dizer o que Isaías disse no capítulo 6, versículo 8: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? É fácil nós sair daí profetizando que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo.
Deus vai te dar aquilo que tem no teu coração, aquilo que tu está buscando, aquilo que tu quer. É muito fácil esses profetas em que nós estamos vivendo nos dias atuais dizer: venha para cá, traga a tua oferta, faça o teu voto, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. É muito fácil tu dizer. Agora eu quero ver quando o papai chama e diz assim: meu filho, minha filha, prega para minha casa rebelde. Eles se rebelaram contra mim. Eles deixaram de me servir. E por isso eles estão lá exilados, à beira do rio Quebar. Eles estão lá se queixando, estão lá pagando o preço, mas só um pouquinho. Eu vou ler um versículo que também vai contentar um pouquinho o meu e o teu coração. Mesmo quando eles estavam lá, com saudade dos cultos na Jerusalém, com saudade dos cultos de adoração a Deus, no Salmos de número 137, e no versículo 1 diz assim, ó, aleluia. Olha o que o povo dizia. Olha, irmão Toninho aqui, aleluia. Aonde eles estavam e o que, aleluias, bradava nos seus corações, no livro de Salmos, de número 137, versículo 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Lembrando-nos do quê? Da casa de Deus. Lembrando de quando eles adoravam a Deus. Salmos de número, mais ou menos no meio da Bíblia Sagrada, né? Fica o livro de Salmos de número 137, versículo 1. Eles estavam onde, irmão Toninho? Às margens do rio da Babilônia, exilados, sentindo saudades da presença de Deus, sentindo saudade dos cânticos que eles cantavam para Deus, às margens do rio da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Saudade de sentir a presença de Deus. Pode correr para onde você quiser. Pode buscar onde você quiser buscar. Irmãos, aleluia. Ali estava Ezequiel. Deus pega Ezequiel e diz: Ezequiel, vai lá para o rio Quebar, que eu vou te mostrar, Ezequiel, como é que está o meu povo lá, e tu vai dizer para eles, Ezequiel. Glória a Jesus. Queridos, Ezequiel não foi pregar para alguém que não conhecia a palavra. Ezequiel não foi pregar para um povo estranho. Diz a Bíblia Sagrada que eram povos conhecedores da palavra, conhecedores da verdade, experimentaram, andaram com Deus, mas se desviaram, abandonaram, deixaram Deus, trocaram Deus, aleluia. Preste bem atenção, aleluia. Aí diz assim no versículo 6, 2 e 3: tua filha do homem. Foi a única pessoa que Deus chamou filho do homem, foi Ezequiel. Jesus e Ezequiel. Olha o que diz aqui no versículo 6, 2 e 6. Tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Escorpiões aqui eram pessoas bravas, revoltadas, queriam avançar em Ezequiel. Não temas, não te preocupa. Ezequiel, quem está te mandando sou eu, quem te deu autoridade sou eu, quem está te mandando sou eu, estou cuidando de ti, tá, meu profeta? Não te preocupa, Ezequiel. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Faço uma perguntinha para você. Você já viu o povo mais rebelde que esse povo brasileiro?
Deus mandou 2 anos de pandemia, andou todas as pessoas, desde o rei, governador e presidente, com paninho, né? No narizinho, né? Por causa da pandemia. Muitos casais tiveram que dormir separados. Muitas famílias tinham que se separar nesses 2 anos de pandemia. Serviu para o povo? A lição não serviu? A casa de Israel foi a mesma coisa. Agora Deus manda, abriu as comportas dos céus e derramou essa água torrencial. E o povo está voltando para Deus? E o povo está se humilhando para Deus? E o povo está buscando a Deus? Ou o povo ainda está mais revoltado com Deus? Deus não está fazendo por mal. Deus quer que os seus filhos se arrependam dos seus pecados. Deus quer que o povo volte para Ele. Mas o povo está se afastando dele. Vamos voltar aqui na palavra. 2:8 diz assim, ó: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Ezequiel, o que os outros vão te dizer não importa. Eles vão te xingar, eles vão te afrontar, mas tu vai ouvir o que eu te digo. Quantos folhetinhos foi entregue agora no final de semana e as pessoas enrolavam na mão e atiravam fora? Quantos eu saí atrás dos carrinhos para juntar? E ainda botei no título atrás: Jesus te ama. Ainda botei assim, ó: não temas, Deus está no controle de tudo. Jesus te ama. Eles olhavam aquele papelzinho e faziam assim. Foi ou não foi, irmão Sérgio? Quantos atiraram fora? Casa rebelde, povo rebelde. Tu estavas decretando uma bênção e uma vitória para que Deus pudesse abençoar, mas eles fizeram o quê? Rejeitaram. Quantos eu fui catar lá no lixo, lá nos lugares que atiravam fora? Assim estava o povo de Israel. Assim tem muitas pessoas ainda. Aleluia, glórias a Deus. Aqui, quer ver? Vamos ainda ler uma outra palavra que fica em Ezequiel no capítulo 3. Você só, aleluia, acompanha aí. Aleluia. O capítulo 3 e no versículo 4 diz assim, capítulo 3, versículo 4: Disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te daria ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Ezequiel, meu filho Ezequiel, eu estou te mandando, tu vai falar, eles vão ficar com seus semblantes endurecidos, seus corações obstinados, mas eles não vão dar crédito à tua palavra.